Bom dia, irmão e irmã. Nesta quinta-feira, vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, para que ela nos alimente, nos fortaleça, nos conduza ao longo desse dia. Vamos lutar, mas lutaremos com o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos oferecemos estes minutos de oração e escuta da palavra, para que o Senhor ilumine o nosso coração, fortaleça o nosso discernimento e nos dê bom ânimo e coragem para esse dia. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem comer dele nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao longo dessa semana nós estamos meditando que a grande vontade do Pai, o Criador, é que nós tenhamos a nossa vida nele. Para que isso aconteça, ele nos envia Jesus, o seu Filho unigênito, para realizar a sua obra salvífica. E no discurso do pão que Jesus está fazendo à multidão, a seus discípulos e a todos os que estão ali, fica muito claro na palavra de Jesus que a maneira que nós temos acesso a esta vida que ele nos traz é pela fé. O Pai nos atrai até Jesus para que nós creiamos nele e, crendo, tenhamos a vida. Esta vida que do Pai procede e que o Filho realiza como missão e obra de salvação. E nestes versículos que nós ouvimos no Evangelho, Jesus se apresenta como o pão descido do céu. Mais uma vez ele reafirma: eu sou o pão que desceu do céu. E aqui então Jesus faz o movimento de se apresentar como o pão pessoa. Enquanto estava nesta terra, Jesus se autodeclarou como o pão, ou seja, aquele que sustenta a vida. Então a gente poderia dizer diante desta afirmação que a nossa vida está em Deus, que a nossa vida está em Jesus. Fora de Jesus não há vida. Vida, no sentido mais pleno e no sentido espiritual, só há na comunhão com Jesus. E nessa comunhão com Jesus, então, nós encontramos o auxílio para a nossa existência. Lembra? Diante de todo mal, o Senhor nos ajuda para nos trazer esta plenitude. Jesus nos ajuda em nossas necessidades materiais. A prova disso é que quando ele viu o povo com fome, ele não foi indiferente falando: não, o que eu vim trazer para vocês. Não, ele viu o povo precisando, ele foi lá e providenciou através do milagre. Nós temos o direito de pedir a Jesus tudo o que a gente precisa, mesmo que sejam preocupações físicas, materiais, coisas deste mundo. O próprio Jesus, quando nos ensinou a rezar, ele ensinou a gente a pedir o pão nosso de cada dia, colocando nele todas as nossas preocupações, todas as nossas necessidades temporais. O Senhor é providente, o Senhor age em nosso favor para que a nossa vida seja plena. Ele nos tira de tudo que é pequena, ele nos tira das limitações e nos eleva. Basta que nós creiamos e nos unamos a Ele. Mas nós não podemos achar que é só isso que o Senhor faz, porque senão nós vamos nos tornar como aquela multidão que foi atrás de Jesus somente querendo encontrar as coisas deste mundo. Não. O próprio Evangelho de hoje quer deixar claro para nós
que o bem que Jesus realiza para nós não se limita a essa existência, a esses dias que estamos neste mundo. Até porque a nossa vida neste mundo é marcada pela morte. Para quem não acredita, a morte é o fim. Com a morte, um ponto final na existência. Mas para nós que reconhecemos e professamos como Jesus, pão da vida, no qual está a nossa vida, nós compreendemos que Jesus nos trouxe a vida de Deus. A vida que Jesus trouxe para mim, para você e para todos que nós amamos, é a vida de Deus, é a vida do próprio Deus comunicada, partilhada com a gente. Então a vida de Deus, como nós bem sabemos, ela é eterna. Não é uma vida passageira. E se Deus nos comunica a sua vida, então pela fé e pela comunhão com Jesus, nós sabemos que para a nossa morte Jesus nos trouxe a vitória, a ressurreição. Vivida por Jesus e dada a cada um de nós por Ele, nos leva à plenitude da vida. Quando nós morremos neste mundo, estando em comunhão com Ele, aí então nós somos conduzidos para o máximo da vida. Aqui na Terra, nós iremos experimentar com Jesus o máximo, uma plenitude. Quanto mais com Ele eu tiver, mais plena, mais fecunda, mais feliz será a minha vida. Mas tudo que nós vivermos aqui com Ele será pouco perto da glória do céu. Por isso que Jesus está dizendo que quem comer deste pão não morrerá jamais. No começo do Evangelho, Jesus apresenta este pão como a pessoa dele. Eu sou o pão. Mas agora, nos últimos versículos, Jesus faz uma passagem do pão, pessoa, para o pão, Eucaristia. Quando ele vai dizer que o pão que ele vai nos dar é a sua carne, dada para a vida do mundo. Veja isso, na Eucaristia nós temos o alimento que planifica a nossa vida. Por isso nós dizemos sem medo de errar, a Eucaristia recebida em cada missa é o pão da vida. Cada vez que nós comungamos, nós recebemos o pão descido do céu, que nos dá todo o auxílio que nós precisamos para os dias nessa terra e mais. Cada vez que nós comungamos a nossa garantia na eternidade. Porque a vida que Jesus nos traz, ela tem um começo, mas jamais terá um fim. Porque é vida eterna, porque é plenitude, começada nesses dias até a sua consumação no céu. Por isso, não nos cansemos de buscar Jesus, que está presente em cada Santa Missa, que nós possamos comungar com a maior frequência possível, para que a nossa vida seja mais vida. E hoje, sendo quinta-feira, esta palavra é um apelo ao nosso coração, para que a gente vá à igreja e faça um instante de adoração, porque eu posso receber este pão na comunhão, mas também posso me unir a Ele pela adoração. Que Deus te abençoe generosamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.